Quando se fala de um convite especial, esse convite que nós vamos estar abordando aqui é o convite. Nós falamos um convite especial, mas é o convite. É o único convite que vale a pena nós estarmos realmente focados e preparados. O verso de Apocalipse, capítulo 19, no verso 9, aqui o Senhor Jesus, como ele sempre faz aqui no Apocalipse, quando é algo que precisa de ser ressaltado, precisa de ser grifado, tem que ser ficar bem fixado na mente, ele fala sempre essas palavras aqui, que está neste verso. Ele me disse, escreve isso daí. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aqueles que são chamados à ceia das bodas, aqui está falando das núpcias do Cordeiro, são chamados de bem-aventurados, pessoas felizes. E aqui nesse verso já é inserido uma figura interessante de Jesus, chamado de que aqui nesse verso? Cordeiro. Note bem, Cordeiro. E no capítulo 13, e no verso 8 do Apocalipse, nós não vamos ler, mas diz lá que o Cordeiro de Deus que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, desde que entrou o pecado no mundo, Jesus entrou também para propiciar a humanidade, e lhe dá direito ao perdão, e lhe dá também direito a voltar. Adão olhava para dentro do Éden e dizia, quando eu vou voltar? Jesus falou, quando o Cordeiro morreu, falou, breve você vai estar retornando para cá. Se você for fiel, você vai estar retornando. Então a figura do sangue, a morte do Cordeiro, prefigurava, o aparecimento de Jesus, que daria, pela sua vida, o preço pelo meu e pelo seu pecado. Então Jesus viria para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para pagar a dívida, e para nos dar o direito e o poder para poder participar com Ele no novo céu e numa nova terra em que habita a justiça. Não é isso que muitas vezes nós estamos pleiteando hoje, quando olhamos para a humanidade, quando olhamos para o mundo como está, a situação que está passando, nós almejamos ir para esse novo céu e para essa nova terra em que habita a justiça. Mas só vai participar desse céu e dessa nova terra aqueles que tiverem o convite. Somente esses. Não vai entrar ninguém de penetra ali. Antigamente tinha um corinho que a gente cantava que ele foi até tirado do hall. O Marcos lembra bem desse corinho, né? Se você no céu conseguir entrar, abre um buraquinho para que eu possa passar também. Aí o irmão olhou esse corinho está fora, não existe isso. Não existe jeitinho para nós irmos para o céu. É só convite. Só vai entrar quem tiver o convite. Jesus deixou isso bem claro na parábola ali das bodas, Quando alguém chegou lá sem um convite, quando o anfitrião chegou para ver, ei, você, como que você entrou aqui? Ele não teve como responder, foi tirado. Então, o que é o convite para participar dessa ceia, dessa boda, que comemora as núpcias do Cordeiro? E o que vem a ser a núpcia do Cordeiro, é muito interessante isso aqui também. Esse verso é muito revelador. O que vem a ser a núpcia do Cordeiro. Queridos, quando Jesus se tornou humano como nós, e carregou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo, ele também fez um compromisso com a sua igreja, fez uma aliança com a sua igreja.
E essa aliança eu quero que vocês abram agora em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Essa aliança que ele faz com a sua igreja, ela será comemorada. Boda quer dizer comemoração, celebração. Então nos diz assim a palavra do Senhor. Verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus estava participando com os discípulos da Páscoa. E no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, ele diz para os seus discípulos: desejei muito participar desta Páscoa com vocês. Mas Jesus já tinha passado 2 Páscoas com eles. Por que essa seria especial? Porque Jesus disse: olha, desejei muito participar com vocês desta Páscoa. Jesus tinha uma surpresa para eles, irmãos. Jesus tinha uma surpresa para os discípulos. Tinha algo a apresentar para eles. E este algo ele apresenta para nós hoje também. Continuando. No verso 27 diz: e tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então Jesus pega o pão sem fermento que era oferecido, que era praticado ali na Páscoa, pega o vinho, que era o suco de uva também, o vinho sem fermento, e agora diz: olha, esse daqui é meu corpo, e esse daqui é o meu sangue, que será derramado por vós. Para os discípulos, assim como Pedro, quando Jesus disse que ele haveria de ir para Jerusalém, ia ser preso, ia ser morto, Pedro disse: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Tem misericórdia de ti, tem piedade de ti. Os discípulos também não pensavam nisso, não tinham essa ideia. De tanto que quando Jesus morreu, para eles foi realmente um golpe muito duro. Mas Jesus tinha algo para apresentar para a igreja, apresentar para o seu povo, que era algo sublime e algo fundamental. Quando ele então representa ali, agora introduz a Santa Ceia, apresentando o pão como sendo o seu corpo, e apresenta o vinho como sendo o seu sangue, ele agora entra em concerto com a sua igreja. O que diz aqui no verso 29? Mas digo-vos que desde agora não mais bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Jesus apresenta a surpresa para a igreja. Quando faz aliança com a sua igreja, ele diz: olha, não vou beber mais desse vinho com vocês, até que beba convosco. Onde? Onde? No reino do meu Pai. Jesus estava convidando a igreja para participar daquelas bodas. Estava convidando a igreja para participar daquela festividade. E como eu disse, só vai entrar quem tiver o convite. E aqui, Jesus, quando apresenta com os discípulos, ele diz, falando do sangue, ele diz que é o sangue da nova aliança. E Jesus estava ainda para ser morto. Jesus não estava morto ainda, não tinha morrido. Mas ele antecipa essa aliança, e quando ele derrama a sua vida na cruz, quando dali da cruz ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse para aquele ladrão que reconheceu em Jesus o Senhor, o Salvador, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Naquilo que Jesus havia falado para os discípulos aqui, até que participe com vocês no reino do Pai, aquela boda
aquela festividade, aquela alegria. O ladrão na cruz lembra disso e diz para o Senhor Jesus: Senhor, lembra de mim, eu quero participar do seu reino. E Jesus pôde dizer para ele: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quantos de vocês desejam participar? Hein? Quantos de vocês desejam ouvir de Jesus? Eu quero estar contigo no paraíso. Amém, irmãos? O convite que o Senhor Jesus deixou para os discípulos foi isso: participar dos emblemas sagrados. Participar daquilo que simboliza a vinda do seu reino. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Todas as vezes que comer desse pão e beber desse vinho, a morte do Senhor, o quê? Anunciar até que venha. Então, meus queridos, quando eu afirmo, quando eu levanto a mão como vocês fizeram, dizendo que deseja estar com Jesus lá, nós devemos agora também fazer o quê? Participar, anunciar esse momento, participando do pão e bebendo do vinho. O Senhor Jesus, antes de ele ministrar a Santa Ceia para os discípulos, no capítulo 13 de João, diz que ele pegou uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés de quem? Dos discípulos. E quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: Senhor, nunca me lavarás os pés. E Jesus disse para Pedro naquela ocasião: se eu te não lavar os pés, você não tem o quê? Parte comigo. Você não vai entrar no reino. Você não vai participar das bodas do Cordeiro. Então Pedro virou-se para Jesus e disse: não só os pés, mas também o corpo todo. Aí Jesus disse para ele o quê? Hein? Não. Você já estás limpos. No momento é somente o quê? Os pés. Todos vós já estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho falado. Então, naquele momento, Pedro consentiu. E aquele momento do lava-pés que Jesus estava introduzindo, ele estava apresentando para a sua igreja, ao entrar na aliança, como que essa igreja deveria se portar, entrar na aliança com Cristo. De que maneira nós podemos entrar na aliança ao receber esse convite a participar das bodas? Como nós podemos entrar na aliança? Hein? De joelhos. Isso mesmo. De joelhos. Aos pés de quem? Dos nossos irmãos. Ali estava Deus. A palavra de Deus diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo quem? O mundo. Deus se ajoelhou para lavar os pés de pecadores, orgulhosos, pessoas que não queriam um lavar o pé do outro, que achavam que essa ia rebaixar-se. Mas Deus mostrou, Jesus mostrou ali. É assim que se entra no reino de Deus. De joelhos. Humilhados. Como quem diz para o seu companheiro, como quem diz para a sua companheira: o que for necessário fazer por ti, eu farei. Lavar os pés foi só o começo. Jesus morreu por eles. Jesus morreu pela humanidade pecadora. Morreu por mim, morreu por ti. E o apóstolo João, na sua carta, ele diz: assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós também devemos entregar a nossa vida por nossos irmãos. Glória a Deus. Nós devemos entregar a nossa vida. O que eu preciso fazer por irmão hoje? Tem uma propaganda aí de acho que é um banco, não sei. O que eu posso fazer por você hoje?
Mas nós devemos estar sempre com o coração aberto assim. Irmão Fernando, o que eu posso fazer por irmão hoje? Irmão Luiz, o que eu posso fazer por irmão hoje? É isso. No reino de Deus nós temos que entrar sim, de joelhos, humilhados, na presença do irmão. Ninguém imaginar, não, eu sou maior do que... Não, eu não vou fazer isso, não. Isso daqui não é minha coisa fazer, não. Isso não é coisa de eu fazer, não. Entende? E eu quero concluir um texto que está aqui na meditação matinal, A Fé pela Qual Eu Vivo, né? Na página 299. Note bem esse texto, que nós vamos em seguida, cantando, vamos sair para o momento do ritual da humilhação, o ritual da entrega, que é o lava-pés. Vamos ler esse verso que diz assim: por seu Santo Espírito, antes eu quero ler na página 298. Ao celebrar Cristo essa ordenança, que é do lava-pés, né, com seus discípulos, o sentimento de pecado se manifestou no coração de todos, exceto no de Judas. Desta forma, somos convencidos quando Cristo fala aos nossos corações. São rompidas as fontes da alma, a mente será avigorada, e fluindo em atividades e vida, derribará toda a barreira de desunião ou retraimento. Pecados cometidos aparecerão mais distintamente do que antes, porque o Espírito Santo nos trará a lembrança. Então, diferente do que nós pensamos, quando o Espírito Santo fala no nosso coração, ó, você falou aquelas palavras para a irmã Sinésia lá, você fez aquilo contra a irmã Sinésia, isso daí não devia ser feito. A pessoa diz, não vou participar da ceia, não, porque veio na minha mente aqui agora isso que eu cometi contra a irmã Sinésia. Mas aqui diz que isso é obra do Espírito Santo, avivar o coração, trazer a mente e trazer também o quê? O arrependimento. E o que o Senhor promete fazer conosco neste momento? É o texto que está na página 299. Por seu Santo Espírito, Cristo ali está para pôr o selo na sua ordenança. Ordenança do lava-pés. Cristo está ali, através do Santo Espírito. Ele se faz presente. Por isso que todos devem se fazer presente. E está ali para convencer, a abrandar o coração. Nenhum olhar, nenhum pensamento de arrependimento escapa à sua observação. Nenhum olhar, nenhum pensamento de arrependimento escapa da sua observação. Pelo coração contrito, quebrantado, espera ele. Tudo está preparado para a recepção daquela alma. Atente bem agora para esse texto, queridos. O que a palavra do Senhor diz? Aquele que lavou os pés de Judas anseia por lavar todo o coração da mancha do pecado. Todos quanto ali chegam com a fé baseada nele serão grandemente abençoados. Amém? Então o que o Senhor deseja fazer? Hein? No momento do lava-pés, Jesus está ali. O que ele deseja fazer? Lavar os nossos corações. Por isso que é uma grande bênção nós atendemos esse convite e participarmos. Na última que aqui tivemos, a última reunião, teve um juvenil que chegou para mim, dois, aliás, né? E chegaram, pastor, a gente pode lavar os pés? Falei, pode. Vai lá, pega a bacia. Vão lá, lava os pés. Está fotografado. Louvado seja Deus, né? É isso que o Senhor deseja de nós, entrega de coração. Estamos cada vez mais volvendo nosso coração para Jesus e uns para os outros.